Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje é a alegria de receber aqui o Dr. Guilherme Holanda. Dr. Guilherme, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Dr. Guilherme Holanda é dermatologista e nós vamos falar hoje aqui sobre um assunto muito preocupante, né, Dr. Guilherme? Câncer de pele. Como é que estão, melhor dizendo, as estatísticas em relação ao câncer de pele? Olha, o câncer de pele, o diagnóstico de câncer de pele, ele vem crescendo a cada ano, né? Isso principalmente porque a gente vive aqui no Ceará, num local que a exposição solar acaba sendo bem maior, né? E isso favorece, essa exposição maior favorece o diagnóstico de câncer de pele. Então, é sempre bom a gente conversar sobre esse tema, fazer sempre o diagnóstico precoce e o tratamento. Na maioria das vezes é curativo. Tá, mas aí quando eu questiono assim, as estatísticas, o câncer de pele está num índice muito elevado? Muito, muito elevado. Inclusive, dentre todas as causas de câncer do Brasil, Ceará, Fortaleza, o câncer que é mais frequente é o câncer de pele. Mais frequente do que câncer de mama, do que câncer de próstata, do que todos os tipos de câncer. Tá, o senhor disse que, digamos assim, é um câncer que pode ser curado, né? Sim. A partir de que momento a pessoa pode perceber que tem um câncer de pele? Tem alguma sinalização, doutor Guilherme? Olha, tem. Para o câncer de pele que é mais frequente, que é o carcinoma basocelular, normalmente ele se apresenta como uma ferida no rosto que não cicatriza, como se fosse uma espinha, normalmente é confundido com espinha ou com uma verruga, que ela sangra, não cicatriza, que ela cresce, incomoda. Então, quando isso passa assim, de algumas semanas, meses e não cicatriza, o interessante é você procurar um dermatologista para fazer essa avaliação e ver se realmente é compatível com lesão suspeita ou não. Bom, doutor Guilherme, o senhor disse uma espinha, alguma coisa no rosto, mas pode ser em outra parte do corpo? Pode. Normalmente, costuma ser mais comum nas áreas expostas no sol. Normalmente no rosto, no colo, nos ombros, nos braços, nas costas. Mas existe um outro tipo de câncer de pele, que a gente chama de melanoma, que surge a partir das pintas. Esse pode surgir em qualquer parte do corpo. Acaba sendo um pouco mais comum em áreas expostas no sol, mas pode acometer qualquer área do corpo. Bom, quando a gente fala em câncer de pele, qualquer pessoa de qualquer idade pode ser acometida, pode desenvolver um câncer de pele, doutor Guilherme? Qualquer pessoa. Existe o perfil da pessoa que tem o maior risco do câncer de pele. Qual é o perfil? Isso Normalmente são pessoas de pele clara, sim, dos olhos claros, ui, com os cabelos claros. Os loiros, né? Exato, Os loiros, ruivos, com os olhos claros, da pele clara, costuma ser o paciente que tem a maior probabilidade de ter câncer de pele. Isso sem contar a história familiar, que isso conta bastante também, né? E esse histórico de exposição solar, que é cumulativa, que é muito comum a gente ouvir que quando a gente faz o diagnóstico de câncer de pele, diz, nossa, mas eu não tenho o costume de me expor no sol nos últimos anos, só que é o sol da infância, da adolescência. Então, todo esse efeito é cumulativo e acaba se desenvolvendo um câncer de pele ali na vida adulta. Tá, isso vem refletir exatamente na vida adulta, né? Exato. Agora, quando a gente fala em vida adulta, doutor... Não, mas antes eu queria questionar o seguinte, a pele branca, esse perfil aí que o senhor traçou, o câncer de pele, ele se manifesta. Então, nas pessoas morenas, negras, mas elas também são acometidas de câncer? E é semelhante ao da pessoa branca ou é diferenciado? Olha, o diagnóstico normalmente é o mesmo, assim, não muda muito o perfil. O que normalmente, a frequência é bem menor,
porque como a quantidade de melanina nesses pacientes é bem maior, eles acabam sendo automaticamente um pouco mais protegidos do câncer de pele. Só que o que acontece, só que os cuidados recomendados para esse perfil da população é o mesmo, porque normalmente esse diagnóstico, apesar de ser menos frequente, quando diagnosticado, realmente é um quadro mais tardio. E normalmente o tratamento acaba sendo um pouco mais complexo, mas com maior dificuldade. Então, os cuidados têm que ser os mesmos. Como é o tratamento de uma pessoa que tem câncer de pele, doutor Guilherme? Quando o diagnóstico é feito precocemente, na imensa maioria das vezes, o tratamento é curativo com cirurgia. Ah, faz cirurgia? Cirurgia. Tanto para o carcinoma basocelular, que é o mais comum, o espinocelular ou o melanoma, que são os 3 tipos mais frequentes, né, de câncer de pele, o tratamento é cirúrgico, quando é feito precocemente, e costuma ser curativo em mais de 90% dos casos. Mas é preciso, chega ao ponto de se fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, o câncer de pele? Se diagnosticado precocemente, não, mas quando você está diante de um caso que é mais avançado, que ele infiltra um pouco mais, sim, pode ser feito quimioterapia. Tá. A gente sempre associa, doutor Guilherme, o câncer de pele ao sol, né? Como o senhor aqui pontuou. E o nosso estado é solar, né? A terra da luz. Sim. Né? Mas outros fatores também contribuem, por exemplo, as luzes fortes. Hoje a gente, por conta da pandemia, ficou muito tempo em casa, trabalhando, com aquela luz do computador, muita luz. Existem outros fatores, além do sol, da questão da hereditariedade, que contribua para o câncer de pele? Existe. Tem alguns outros fatores que são bem menos frequentes, que realmente o mais frequente é a exposição solar. Mas pacientes transplantados, o transplante em si, ele aumenta essa frequência de câncer de pele. Pacientes que sofreram queimadura, então sofreram queimaduras prévias, essas áreas de queimadura, aumenta a probabilidade de câncer de pele. Pacientes que sofreram radioterapia prévia em alguns locais, por outros diagnósticos. E aí, nessa região que foi feita radioterapia, aumenta essa probabilidade de câncer de pele. Pacientes que não foi uma exposição solar de maneira natural, mas que fez o bronzeamento artificial, o efeito é o mesmo da exposição solar, esse risco aumenta bastante também. Então, as luzes do bronzeamento artificial, elas são prejudiciais? Sim. Totalmente. Isso, apesar de ter um certo conhecimento, já é um conhecimento difundido, que existe uma certa relação entre esse bronzeamento artificial e o câncer de pele, ainda sou questionado se é possível ser feito. Mesmo os pacientes que têm uma certa exposição solar, com um dano solar na pele, realmente eles ainda hoje questionam se isso pode ser feito, se não há nenhum risco. Então é importante difundir esse conhecimento, que é sempre bom evitar esse bronzeamento artificial, porque o risco aumenta bastante. Mas as luzes, em relação às luzes... Essas aqui que a gente está vivenciando, o risco é bem pequeno. Isso aí acaba sendo, incomparado a todos os outros fatores de risco, acaba sendo um pouco irrelevante. Isso aí acaba não... É importante, mas diante de todos os fatores de risco, acaba tendo um fator bem menor. Tá. Diante desses fatores de risco, o nosso telespectador, óbvio, quer saber como se prevenir, né? Quais os métodos mais eficazes para prevenção desse câncer de pele. Mas isso a gente vai saber no próximo bloco, tá, doutor Guilherme? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, seguindo aqui tomando café com o Dr. Guilherme Holanda, dermatologista. Como você já sabe, a gente está aqui na Blake, essa cafeteria que está nos recebendo durante todo esse mês com tanto afeto, né? Agradecer sempre ao Cleiton, ao Léo, preparando esse café aqui gostoso para a gente, né, sim, doutor Guilherme? Bom, e a gente está falando sobre a questão do câncer de pele, né? A prevenção. Como se prevenir, doutor Guilherme? Mesmo quem se submeteu a muito sol, é o meu caso, na adolescência, eu peguei muito sol.
Qual a orientação que o senhor daria? Olha, a orientação é a utilização do filtro solar. Realmente não há o que ser feito em relação à exposição prévia, mas de hoje em diante o que pode ser feito? Utilizar o filtro solar, escolher alguns horários que são mais adequados, que a radiação é menor, que é principalmente antes das 8, 9 horas e depois das 4 da tarde. Esse filtro solar que seja no fator no mínimo 30 e que sempre que possível seja reaplicado pelo menos a cada 2 horas. Então são alguns cuidados de prevenção. Além de que no paciente também que já foi exposto a essa exposição solar prévia, sempre atentar para esses sinais que a gente comentou e procurar o dermatologista para que esse diagnóstico precocemente, para justamente que seja feita a cirurgia e a cirurgia seja curativa. Agora, doutor Guilherme, quando se fala em protetor solar, existem algumas polêmicas, né? Sim. Qual é o fator ideal? O senhor disse aí a cada 2 horas, né? Vamos desmistificar essa polêmica do uso do protetor solar. Porque muita gente só passa quando vai à praia também, né? Verdade. Isso é verdade. Mas o ideal seria passar todo dia, né? Se utilizar esse filtro solar, porque até para se criar esse hábito de você utilizar, porque realmente se você não utiliza esse filtro solar todo dia, acaba que muitas vezes você esquece, então é interessante você adquirir esse hábito, você utilizar esse filtro solar, porque mesmo que a radiação seja pequena, mesmo em casa, locais fechados, mas ela existe. Acordou, passa protetor solar, é assim? Exato, seria o ideal. Mas existe, assim, o mesmo que eu uso na praia, eu posso usar no dia a dia? Sim. No rosto, ou tem... Hoje a farmacologia nos coloca uma intensa, milhares de opções, né? Tem um específico para o rosto, para a mão, para o corpo ou não? O que eu passo no meu corpo, posso passar no rosto, doutor Guilherme? O ideal é fazer essa divisão. O filtro solar para o rosto, ele tem uma cosmética normalmente diferente da do rosto, que faz com que ele tenha um toque um pouco mais seco, que evite a formação de espinhas. Então, normalmente a cosmética do filtro solar para o rosto é um pouco diferente do corpo. Então, é interessante só fazer essa divisão. Em relação ao fator, o ideal é que seja no mínimo 30. Quanto mais, melhor. O ganho acima de 30 acaba sendo pequeno, mas se for possível utilizar um fator 50, 60, 70, sempre melhor. Mas o mínimo é o 30, que a proteção já é bem alta. Bom, mas aí a pessoa, por exemplo, as mulheres não querem sair só com protetor. Por cima desse protetor eu posso passar um hidratante, aí perde o efeito ou não? Ou passo o hidratante, depois o protetor, como essa logística? Olha, a regra é assim, sempre que for possível o filtro solar por último. Até porque como a ideia é sempre do bloqueio do sol, então você, em relação aos cuidados com a pele, você utiliza um hidratante, um ácido, uma vitamina C e o filtro solar sempre por último. Assim, não impede que você utilize outros produtos juntos, mas deixando o filtro solar por último. São locais que às vezes a gente esquece de passar o filtro solar, mas orelhas, pálpebras, aqui às vezes próximo da implantação aqui do couro cabeludo. Inclusive são alguns locais que na consulta a gente acaba atentando um pouco mais, já ciente de que realmente esse cuidado acaba sendo menor por conta do paciente. Mas você acaba ter que passar a utilizar o filtro solar no rosto como um todo. Doutor Guilherme, como é que é a situação do tratamento no Ceará? A gente sabe que hoje o poder aquisitivo da população não alcança um tratamento com grandes especialistas. Hoje é possível fazer uma prevenção nos hospitais públicos? Tem campanhas, a gente sabe que tem as campanhas, né? Do dezembro, não sei se é o dezembro amarelo. Dezembro laranja. Dezembro laranja, que é essa campanha para despertar. Então, a importância dessas campanhas, ou não esperar pela campanha para fazer uma prevenção, quando é que a gente deve procurar um dermatologista? Exato. Essa campanha vem sendo o Dezembro Laranja, que vem sendo feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia já há vários anos, que é para conscientizar a população em relação a esses sinais do câncer de pele que a gente está comentando aqui. E realmente essa abordagem do paciente de câncer de pele é feito aqui no Ceará, existem alguns serviços, faço parte da equipe tanto Dona Libânia como do Hospital Universitário Walter Cantídio. São 2 serviços de referência de câncer de pele, em que é feito a campanha do câncer de pele anualmente e a gente faz o tratamento dos pacientes com todo esse tratamento multidisciplinar que o paciente precisa, necessita. Então, e a gente faz essa campanha anualmente, tanto para diagnóstico, né, como também para conscientizar em relação a esses sinais do câncer de pele. O senhor falou no Dona Libânia, que é uma referência, né, no tratamento da pele, da questão
voltada para isso. Aí, doutor Guilherme, quem tem vitiligo, né? Que é uma doença que deixa aquelas manchinhas brancas, tem mais probabilidade de ter câncer de pele ou não? Olha, o vitiligo não. Os cuidados acabam sendo um pouco mais, porque no paciente com vitiligo, o que é que o paciente com vitiligo tem? Ele tem umas manchas brancas, em que nessas manchas brancas tem ausência de melanina. E a melanina é uma proteção natural contra a exposição solar. Então, esse cuidado tem que ser a mais, porque a probabilidade de sofrer uma queimadura no sol nessa região onde tem o vitiligo é maior. Não que a probabilidade de ele ter câncer de pele vai ser maior, mas os cuidados acabam sendo maiores. Como, por exemplo, outros pacientes que têm outros problemas de saúde que faz com que a gente oriente essa fotoproteção, são alguns problemas de pele relacionados com o sol, por exemplo, quem tem lúpus. Então, psoríase também ou não? A psoríase, na verdade, é o contrário, é o contrário. Precisa do sol, a né? psoríase, só que também depende da intensidade. Quem tem psoríase, a exposição solar acaba sendo até um tratamento, a gente orienta alguns pacientes essa exposição solar, mas exposição solar que seja num período bem definido, normalmente curto, 10 a 15 minutos, porque se é uma exposição solar intensa, acaba fazendo às vezes desenvolver lesão de psoríase. E a gente percebe, assim, com a maturidade, umas manchas na pele, até de pessoas que não se submeteram muito ao sol, umas manchas pretas. E eu gostaria de falar sobre essa questão do câncer de pele na maturidade no próximo bloco, pode ser? Tudo bem. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando o nosso café na Blique. Café delicioso, preparado pelo Léo, que hoje mais uma vez nos recebeu aqui nesse espaço tão aconchegante, né, doutor Guilherme? Bom, e a questão aqui no Viver Mais, eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. E a gente vê que com a passagem do tempo, mesmo quem se preveniu, teve todos os cuidados, desenvolve umas manchas que chamam manchas senil. Por que isso acontece, doutor Guilherme? Acontece por conta da exposição solar. Existem algumas consequências negativas da exposição solar, as principais, a queimadura solar, o câncer de pele e essas manchas, o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento decorrente do sol. Então ele pode desenvolver tanto essas manchazinhas mais escuras, que normalmente acontece, é muito comum, um dorso das mãos, no antebraço, mas como também as manchinhas brancas. Então essa combinação tanto de umas manchinhas pequenininhas marrons, como os brancas, são decorrentes da exposição solar. Isso até é um sinal na consulta que a gente, um sinal indireto, que a gente vê que o paciente se expôs, né, bastante ao sol e a gente acaba ficando mais atento a uma possível lesão suspeita. Então, mas eu já vi pessoas que dizem assim, mas eu nem peguei sol, nunca peguei. Aí entra a questão da hereditariedade? Talvez, é que existem também outras manchinhas que nem necessariamente é do sol, que acaba se confundindo um pouco. Que aí, a gente chama ceratoses seborreicas, que às vezes é uma manchinha marrom, se confunde com o sol e às vezes ficam essas combinações de manchas que acabam confundindo um pouco. Então a manchinha branca, ela também é uma sinalização de que a pessoa tomou muito sol, e essa manchinha branca pode desenvolver um câncer de pele se não tiver cuidados? Normalmente essa manchinha, tanto a escura como as manchinhas brancas, que são os dorsos dos antebraços, não desenvolve câncer de pele a partir delas. Mas ela é um sinal de que você se expôs no sol e o risco de você desenvolver o câncer de pele, né, como um todo no corpo, nessas áreas que tiver essa exposição é maior. Mas, doutor Guilherme, aí o cuidado na terceira idade, na maturidade, ele tem que ser redobrado? Ou o mesmo cuidado que um adolescente tem, um idoso tem que ter? Ou tem um diferencial? O cuidado é o mesmo. O que acaba sendo, como o câncer de pele acaba ficando muito mais frequente nessa população depois ali dos 50, 60 anos, tem que ficar mais atento, especificamente nessa faixa etária,
por um diagnóstico precoce, que é muito menos frequente você ver câncer de pele aos 20, 30 anos, apesar disso acontecer, bem menos frequente. Isso a gente acaba tendo que ter esses cuidados para justamente na adolescência, essa exposição solar na infância, adolescência e o início ali da vida adulta, você não ter essa exposição indiscriminada para justamente não vir a desenvolver o câncer de pele lá na frente. Então, mas os cuidados são os mesmos. Mas assim, essa questão não está associado velhice com câncer de pele, né? Não, isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Acaba sendo mais frequente numa faixa etária, principalmente depois dos 40, 50. Mas pode acometer qualquer faixa etária. Essas manchinhas, elas têm, digamos assim, uma idade precisa para começarem a aparecer? E não pode ser evitado com creme, com algum tratamento, não, doutor Guilherme? Existe tratamento para as manchas, existe. Para essas manchas decorrentes do sol, sim. O tratamento não é tão fácil, é um tratamento que exige, né, um certo cuidado e acompanhamento, mas existe sim tratamento para tanto as manchas brancas como as manchas mais escuras. É possível reverter. É possível reverter. Né? O que a gente percebe hoje também aqui em Fortaleza é os motoqueiros. Hoje a cidade está invadida. Eles usam aquela proteção no braço. Só aquilo é suficiente, doutor Guilherme? A roupa, eu uso uma roupa de manga, mas se eu não passo protetor, eu não estou protegida? Olha, o ideal é sempre fazer a combinação. Quando você tem essa exposição muito prolongada ao sol, então os pacientes, as pessoas que realmente trabalham diretamente com o sol são um exemplo, o ideal é fazer a combinação tanto do filtro solar como dessas roupas que têm proteção UV, ou o próprio uso da roupa em si. O fato de você utilizar uma roupa específica que tem proteção UV não dispensa o uso do filtro solar. O ideal é fazer a combinação de ambos. Pronto, o senhor falou nas roupas que tem essa proteção. Está comprovado mesmo? Sim. Elas protegem mesmo, mas tem que ser associado ao uso do protetor solar. Só a roupa não resolve, não. Tem que fazer a combinação. Porque muita gente não diz, não, eu estou com a minha blusa aqui, vou jogar meu vôlei, fazer minha atividade e não precisa passar protetor. Mas é importante que o senhor reforce isso, porque eu escuto muito as pessoas falarem, doutor Guilherme, que basta aquela roupa. Não, a roupa acaba sendo um cuidado a mais, principalmente se você é uma pessoa que gosta de fazer atividades, esportes no mar, e você acaba ficando 1, 2, 3 horas no mar, e aí isso acaba sendo um cuidado a mais. Como você não tem como reaplicar esse filtro solar praticando esse esporte, acaba sendo uma ajuda, praticamente, se consequência do sol ser o mínimo possível, mas um não substitui o outro. Certo, então, para a gente já está aqui na reta final do Viver Mais, doutor Guilherme, para a gente reduzir esses números de câncer de pele, conforme o senhor falou, são números que realmente preocupam. Eu gostaria que o dermatologista falasse agora como se proteger, que cuidados a gente deve ter para evitar essa questão do câncer de pele. Então, é importante reforçar e se utilizar o filtro solar, que seja no mínimo 30, nos horários adequados, principalmente ali antes das 9 e depois das 4 da tarde. Reforçar também esses sinais que a gente comentou, do câncer de pele, seja de uma pinta, que seja suspeita, seja dessa ferida que não cicatriza, para procurar o dermatologista e fazer o diagnóstico precoce, porque o tratamento no diagnóstico precoce é curativo. Doutor Guilherme, então, diante dessas orientações, é possível realmente reverter? Sim, com o diagnóstico precoce, o tratamento, na imensa maioria das vezes, é curativo. E a gente falou aqui do Dona Libânia, né? Do questão do Dona Libânia, do Hospital Universitário Walter Cantídio. Do Hospital Universitário Walter Cantídio. Então, é possível fazer uma prevenção nesses locais? Sim, normalmente são locais de referência. Os pacientes que têm algum sinal suspeito, o ideal é que procurem a unidade básica de saúde para que seja feita essa avaliação e caso tenha algum sinal suspeito de câncer de pele, seja referenciado tanto o Hospital Universitário como o Dona Libânia. Agora, um fator que o senhor falou e eu quero reforçar, porque muita gente acha que essas coisas só acontecem na maturidade, né? Tudo está associado, porque está velho. Esse câncer apareceu, esse sinalzinho, porque é sinônimo de velhice. E não é, né, Sim. doutor Guilherme? Criança também pode ter insolação, também essa questão de muita exposição ao sol, que é outro problema, né? Sim. E até trabalhando no serviço de referência, a gente vê que é comum até assim, é um viés, mas a gente vê pacientes com 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos com câncer de pele, né, que acaba que como
não é a faixa etária que normalmente se associa às lesões de pele com o câncer de pele, isso acaba sendo tratado como outras lesões de pele, como outros problemas de saúde, isso demora até ser feito o diagnóstico. Exatamente. Então é importante a gente estar ciente de que isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Principalmente 20, 30 anos e pacientes que se expuseram, tem esses fatores disso que a gente comentou, e se expuseram na infância e adolescência, pode acontecer também. E tem questão dos tratamentos caseiros, a gente de médico e louco, todos não temos um pouco, né? E tem absurdos, a pessoa está com um sinal e diz, coloca creme dental, coloca isso. É perigoso, né, doutor Guilherme? Perigoso. Perigoso, você acaba retardando o diagnóstico, acaba mascarando muitas vezes algumas lesões que podem ser suspeitas, então não é interessante se fazer esse autotratamento, né? Esse tratamento caseiro, não. Geralmente, o que é que o senhor escuta quando alguém diz assim, chega lá, já o negócio já está bem preocupante, mas aí diz, não, mas eu cuidava, doutor, eu fazia isso. Olha, já ouvi de muita coisa. Normalmente eles usam o que tem em casa, já ouvi de passar azeite, café, praticamente o que tiver em casa eles já tentaram usar, às vezes alguma fruta. Então, não existe comprovação de que esses tratamentos caseiros resolvem, né, doutor Guilherme? Nenhum. Então tem que procurar um especialista, fazer essa prevenção para a gente reduzir os casos de câncer de pele, né, doutor Guilherme? O senhor está nas redes sociais? Sim, na rede social. Como é que está lá? Muito Instagram? Bom. No Instagram, @Dr. Guilherme Holanda. Então lá a gente está sempre comentando sobre esses cuidados que tem que ter em relação ao câncer de pele. Tem as dicas lá? Sim. Que legal. Então vamos seguir o Dr. Guilherme Holanda e também seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Dr. Guilherme, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou a minha conversa aqui com o Dr. Guilherme, você vai lá no YouTube, compartilha a nossa entrevista. Vamos nos cuidar para a gente viver mais, né, doutor Guilherme? Foi uma alegria conversar com o senhor e ter todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, foi um prazer. Tá, um brinde à vida, sem câncer de pele, com muitos cuidados, né, doutor Guilherme? Sim. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.